E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? No último vídeo eu mostrei qual a maneira correta de ligar os disjuntores nos seus circuitos, sendo que essas duas maneiras são corretas e essas duas maneiras são erradas. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai aí na descrição que eu vou deixar o link para o vídeo anterior. Eu quero mostrar aqui agora como calcular o disjuntor para cada equipamento que você tiver aí na sua casa. E vou mostrar também como calcular, como dimensionar o fio que você vai usar, para que você não use um fio fraco, nem gaste muito dinheiro comprando um fio além daquilo que você não precisa. Nós temos aqui esses dois tipos de disjuntor que são mais utilizados nas residências. Esse branco aqui, ele é do tipo DIN e encaixa nesse de trilho chamado trilho DIN. Este aqui é um padrão chamado padrão NEMA, ele é muito encontrado em instalações antigas. Ele tem este tipo de encaixe aqui. Qual é o melhor, qual é o pior? Na verdade não tem o melhor nem o pior, os dois funcionam muito bem. Basta aí você saber qual você vai querer utilizar. Temos aqui três equipamentos que eu vou fazer os cálculos para nós observarmos. Temos aqui o micro-ondas, que eu vou chamar de M, o forno elétrico, que eu vou chamar de F, e a geladeira, que eu vou chamar de G. Na etiqueta do Procel que vem colada nesses equipamentos, ou até mesmo no manual de instruções dele, vem informando a potência elétrica que ele consome, dada em watts, e também a tensão elétrica de funcionamento desse equipamento, que pode ser 127 volts ou 220 volts. Nós vamos utilizar essas informações para calcular a corrente que vai circular pelo circuito e o disjuntor que eu vou ter que utilizar para a proteção desse circuito. Vamos começar pelo micro-ondas. Eu estipulei uma potência de 1200 watts para o micro-ondas, 1500 watts para o forno elétrico e 130 watts para a geladeira. Lembrando que o que você tiver na sua casa pode não ser dessas potências, então você tem que olhar no manual dele ou na etiqueta. Nós temos que a corrente elétrica que vai circular pelo micro-ondas é igual à potência elétrica do micro-ondas dividido pela tensão do micro-ondas, 9,45 amperes. Vou repetir os mesmos cálculos para o forno elétrico e para a geladeira, e eu vou fazer os cálculos em 127 e em 220 volts. Encontramos os seguintes valores. Para 127 volts, a corrente que circula pelo micro-ondas é 9,45 amperes, no forno elétrico 11,81 amperes e na geladeira 1,02 amperes. E em 220 volts eu tenho a corrente no micro-ondas 5,45 amperes, no forno elétrico 6,82 amperes e na geladeira 0,59 amperes. Agora que eu já sei a corrente, como eu vou saber qual disjuntor eu devo usar? É simples, você vai utilizar o disjuntor comercial mais próximo e acima deste valor que você encontrar. Nós temos aqui 9,45 amperes, então você utilize um disjuntor de 10 amperes. Nós temos aqui 11,81 amperes, então você usa um disjuntor de 15 amperes. E na geladeira, será que eu vou encontrar um disjuntor de 1 ampere? Acredito que não, mas você vai encontrar o de 10 amperes, então você utiliza o de 10 amperes. Aí você pensa, nossa, mas 10 amperes é muito superior à corrente que eu vou utilizar aqui. Sendo assim, você pode ter duas opções. Ou você utiliza um de 10 amperes somente para a geladeira, ou você soma a corrente da geladeira com outros equipamentos que você possa ter. Por exemplo, uma sanduicheira, uma fritadeira elétrica, por aí vai. Por que você pode usar um disjuntor de 10 amperes aqui? É simples, porque o disjuntor tem a função principal de proteger a fiação do circuito, não necessariamente de proteger o equipamento em si. Sendo assim, se você utilizar um disjuntor de 10 amperes para a geladeira,
é só você utilizar um fio com capacidade superior a 10 amperes. E aqui no caso de 220, você vai utilizar um disjuntor de 10 amperes para o forno, para o micro-ondas e para a geladeira. Lembrando que a sua fiação vai ter que suportar mais do que 10 amperes de corrente. Agora que já sabemos o disjuntor, vamos ver como que nós fazemos para descobrir qual fiação eu vou utilizar. Temos essa tabela. Se eu não encontrar o disjuntor de 10 amperes, eu só achar o de 15 amperes, eu posso utilizar? Posso. Se eu não achar um disjuntor de 15 amperes, só achar um de 16 amperes, eu posso usar? Posso. Só achei um de 20 amperes, eu posso usar? Posso. O que nós temos que observar é que o fio tem capacidade superior. Olha só, aqui nós temos 5,45 amperes e eu achei um disjuntor de 5 amperes. Posso utilizar o de 5 amperes? Não, porque é inferior à corrente. Vamos olhar numa tabela no Google. Tabela de condutores elétricos. Se nós pesquisarmos no Google, nós vamos encontrar qual fiação que nós vamos utilizar nesse circuito. Observem aqui, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, o meu fio de 1 milímetro quadrado suporta até 12 amperes. Então eu posso utilizar este fio de 1 milímetro com o disjuntor de 10 amperes para o micro-ondas. Porém, para o forno elétrico, você pode observar que está muito em cima, 12 amperes e 11,81 amperes. E se o meu disjuntor é de 15 amperes, eu devo utilizar no mínimo um fio de 1,5 mm. Para a geladeira, eu poderia utilizar um fio de 1 mm, pois 12 amperes é muito superior a 1,02 amperes. Porém, o meu disjuntor, se eu utilizar de 10 amperes, eu vou ter que utilizar no mínimo mesmo o fio de 1 mm, sendo 12 amperes. Eu não posso utilizar um menor. Observe aqui, se o meu disjuntor é de 15 amperes e o meu fio é de 15 amperes, ele está muito em cima do valor. Então é importante que eu faça o seguinte: eu utilize aqui um fio de 2,5 mm², porque ele suporta 21 amperes e está superior aos 15 amperes do meu disjuntor. Então é importante que você faça isso, utilize um fio maior. Aqui para 220, em todos os casos nós poderíamos utilizar um fio de 1 mm² e disjuntor de 10 amperes, ou um fio de 1,5 mm². E se eu quisesse utilizar somente um disjuntor para todos esses equipamentos juntos? É simples, nós vamos somar todas essas correntes. Depois que nós tivermos somado, nós vamos saber qual disjuntor nós vamos usar. Encontramos uma corrente de 22,28 amperes. Vou utilizar um disjuntor de 25 amperes. E se eu não tiver um disjuntor de 25 amperes na loja para comprar? Compra um superior, por exemplo, 32 amperes. Se eu utilizar o disjuntor de 25 amperes, eu posso utilizar o fio de 4 mm², porque ele suporta até 28 amperes. Mas se eu encontrar o disjuntor de 32 amperes, eu devo utilizar um fio de 6 mm², porque ele suporta até 36 amperes. Da mesma maneira, eu posso fazer para o circuito em 220 volts. Vou somar essas correntes e descobrir qual disjuntor eu devo usar. Encontramos 12,86 amperes, sendo assim eu posso utilizar um disjuntor de 15 amperes. E aqui nós encontramos uma observação importante a respeito de circuitos em 127 volts e em 220 volts. Se eu tenho os mesmos equipamentos consumindo uma mesma potência, tanto em 127 quanto em 220 volts, eu vou ter o mesmo consumo de energia elétrica, ou seja, não vai fazer diferença na minha conta de energia elétrica se o meu equipamento é de 127 ou de 220 volts. Então, para equipamentos iguais de mesma potência, é um mito eu dizer que
a rede em 220 volts ajuda a economizar energia. Porém, a economia se dá neste instante. Observe só que se eu utilizar todos os equipamentos no mesmo circuito, eu vou utilizar um disjuntor de 25 amperes ou superior e um fio mínimo de 4 milímetros quadrados ou superior. Já em 220 volts, eu encontrei um disjuntor de 15 amperes. Sendo assim, eu posso utilizar um fio de 2,5 milímetros quadrados com capacidade de até 21 amperes. Daí se dá economia na instalação elétrica, porque um fio de 2,5 milímetros quadrados é mais barato que um fio de 4 milímetros quadrados. Um disjuntor de 15 amperes pode ser mais barato que um disjuntor de 25 amperes. Logo, a economia do 220 volts em relação aos 127 volts se dá na instalação elétrica, não na conta de energia. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo.